Bem, boa noite a todos. Nós vamos aguardar alguns instantes para que nós possamos começar os nossos trabalhos da noite, ao tempo que as pessoas vão chegando, vão adentrando nesse momento de encontro. Desde já desejando muito boas-vindas a todos, emanando vibrações de acolhimento, né? Para que todos que aqui cheguem possam já sentir-se, na verdade, acolhidos, porque esse instrumento, boa noite, Célia, tem sido, na verdade, uma extensão da Casa Espírita, nosso lar. Boa noite, Valéria. Boa noite, meu amigo Nélio. Estamos aí firme e forte, graças a Deus. Tem sido uma extensão do nosso salão, né? Da Casa Espírita Nosso Lar. Agora nós estamos num salão virtual. Boa noite, Lucila. Nós temos a oportunidade, na doutrina espírita, de não estarmos limitados somente a espaços físicos, né? Nós sabemos que espaço é algo que é profundamente limitado e não significa nada diante da potencialidade do pensamento, do espírito humano. Boa noite, Poli, seja muito bem-vinda. Fabrício também, está dizendo aqui que alegria ver você, Silvio. Estamos aqui para lhe ouvir. Um beijo de Fabrício, Felipe, Cristiane e Carol, mandando aqui para Silvio. Bruno, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aguardando só mais alguns minutos. Lucimar, boa noite. Dando boa noite. Bruno Ribeiro, boa noite. Mandando boa noite ao amigo Silvio Romero. Você vê que é uma expressão de carinho por você, viu, Silvio? Você é muito amável. Muito mesmo, né? Por todos nós, na verdade, né? Eu agradeço. Maria de Nazaré, boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindas. Nós vamos para uns minutinhos a mais, só para que as pessoas possam adentrar nessa sala, nessa reunião. Vamos lá. Bom, vamos fazendo a nossa leitura inicial, para procurar harmonizar o ambiente e para procurar, na verdade, acolher de uma forma harmônica também as pessoas que já chegaram e as pessoas que ainda irão chegar. Damiana está dizendo aqui, boa noite, Silvio. É sempre um alento lhe ouvir trazendo a mensagem do Mestre Amado. Verdade. Vamos lá. A mensagem de hoje vem do livro Fonte Viva, que é de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia das mãos operosas e saudosas de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 154, intitulado Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Escreve Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Comenta Emmanuel. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade,
Observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Embalados por essa leitura, vamos fechar os nossos olhos um instante e elevar o nosso pensamento aos planos excelsos da vida. Amoroso e sublime Mestre Jesus, incomparável amigo de todas as horas, diante de vós nos encontramos em mais um momento de comunhão fraternal, de aprendizado engrandecedor. Por isso solicitamos a Ti, Senhor, a Tua permissão santa, a Tua bênção sagrada para o início dos trabalhos desta noite. Sede conosco, Senhor, patrocinando-nos um ambiente de paz, de tranquilidade, de quietude e de amor. Abençoa o nosso palestrante da noite, para que ele possa ser um instrumento vivo da Tua mensagem sublime de redenção, de vida, de evolução espiritual. Sede, pois, conosco, Divino Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gostaria então, nesse momento, de passar a palavra para Silvio Romero, para que ele possa proferir a sua palestra da noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos da região do Cariri, que também trago comigo em meu coração muita estima, carinho e afeto, né? Então, vamos ao ponto de hoje. Buscando, pois, a percepção auditiva, visual, presencial, sensitiva de Mateus, né? Nós vemos que no capítulo 18 encontra-se a lição da noite de hoje, a parábola da ovelha perdida, né? Mas, notando algo bem interessante, no capítulo 18, onde se encontra a parábola da ovelha perdida, nós vamos encontrar Mateus falando dos pequenos e grandes no reino dos céus. Depois, ele vem, então, trazendo as lições do mestre sobre o escândalo. Aí vem, pois, o item da parábola da ovelha perdida. Logo após, o erro e o perdão. E, por último, nesse capítulo 18 de Mateus, a parábola do devedor implacável. Observe a harmonia desse capítulo. Então, assim, não é um capítulo em que ele trouxe, ou os capítulos em que ele traz lições de forma fortuita. Assim, eu vou lembrando, eu vou colocando. Aí, um processo muito interessante, se não mediúnico, intuitivo, sensitivo. Mas observe, os pequenos e o grande dos reinos dos céus. Então ele trata, evidentemente, que os discípulos questionavam a Jesus quem era maior ou menor no reino dos céus. Jesus fala aqui, pois ele afirma, né, que aqueles menores é que chegarão ao reino dos céus. E aí ele fala até, né, se nós não voltarmos, né, se não voltardes e vos tornardes como as criancinhas, nenhum modo estarei no reino dos céus. Perfeito. Lembrando que Jesus diz, o reino dos céus está dentro de vós.
Entende? No escândalo, ele nos traz assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele que escandalizar, né? De que venham os escândalos. Aí vem a lição de hoje, que permitam-me ler para aclarar, eu sei que vocês todos, aí, principalmente da região do Cariri, estudam muito o Evangelho e vivem o Evangelho. Então, ele descreve dessa forma. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes, indo procurar aqui está se desviando? E se vier a encontrá-la, porém, em verdade vos digo, que se alegra por ela mais do que pelas 99 não estão desviadas, que não se desviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum desses pequeninos. Não é da vontade do nosso Pai, não é a dele. Não é a dele, é do Pai. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele diz isso em certo momento. Mas aqui ele afirma que é a vontade do Pai. Né? E aí, então, ele fala do erro e do perdão. As ovelhas desgarradas. Veja que há uma sequência muito lógica, uma harmonia perfeita. Aí vem a parábola do devedor implacável. Estou devendo, estou. Existem débitos, existem, mas o que eu faço? Eu peço perdão ao Senhor, ele me perdoa. Mas eu não perdoo aquele primeiro que vai chegar a mim, e aí eu sou implacável com aquele que me deve. E aí, eu sendo implacável com aquele que me deve, o meu Senhor, sabendo disso, faz com que eu volte e diz, já que tu não fosse, se não fosse amoroso, não perdoasse, não fosse simpático aquele que te devia, como eu fui para contigo, então, vens, e agora é hora de tua paga. Muito, muito interessante. Mas Lucas também narra. Lucas, ele ouviu um grande pesquisador, o médico Lucano, né? E ele adentrou-se em todos os recantos em que ouvia-se falar de Jesus, testemunhas oculares, não só os apóstolos, mas outros tantos. Ele fez uma verdadeira pesquisa, ele estudou e ele ouvia aqui, além, alhures. Nós vamos encontrar o mesmo processo harmônico, só que nele é no capítulo 15. E aí ele vem a parábola da ovelha perdida. É o primeiro item. No último versículo do capítulo 14, ele fala sobre o sal insípido. Deixa eu só relembrar. O sal, sem dúvida, é bom. Se, porém, o sal também se tornar insosso, com que tempereis? Não é apropriado nem para a terra, nem para o esterco. Lancem-no fora. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aí ele traz a parábola da ovelha perdida. E aí, ele narra da seguinte forma. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e escribas murmuraram, dizendo, esse acolhe pecadores e come com eles. Eu achei isso muito interessante. E importante. E esperançoso. Confortador. Consolador. Ou seja, no dia que Jesus estiver jantando, almoçando, comendo, ele irá deixar eu almoçar, comer com ele. Por quê? Há um pouco de publicano em nós e de pecadores, evidentemente. E assim, deixa os fariseus e os escribas reclamarem e falarem. Se eu estou com ele, com licença. Mas ele diz, contou-lhes uma parábola dizendo, qual homem dentre vós,
possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai à busca da perdida até encontrá-la. Encontrando-a, alegre, a coloca sobre seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Perfeito. Não há por que desesperar-se. Não há por que se angustiar. Não há por que se sentir principalmente triste, desesperar-se por achar que não há uma saída. Ao estudarmos o Evangelho, é para estarmos em constante alegria. E vivermos o Evangelho, é necessário, não, naturalmente, viveremos a felicidade. Estaremos felizes. Não há. Não há por que desesperarmos, não há por que contrariarmos, não há por que entristecermos. Por que perder a esperança se há verdades qual destas? Mas ele vai mais além. Ele fala da parábola do dracma perdido, da dracma perdida. Depois, a parábola do filho pródigo. Vede? Ele lança ali as ovelhas, mas chega um momento que ele diz assim, peraí, deixa eu ir mais fundo. E fala do filho pródigo. Pródigo. Todos nós. Aí diz assim, meu Deus do céu. Mas eu nunca tirei, nunca pedi nenhuma herança do meu pai, eu nunca pedi nenhuma riqueza do meu pai, eu nunca tirei, eu nunca fui e gastei o dinheiro do meu pai com prostitutas, com farras, com... Meu pai nunca me antecipou aquilo que será um dia meu. Será? Será? O que é que nós estamos fazendo das nossas energias? O que a gente está fazendo das dádivas que nós recebemos todos os momentos? O que estamos fazendo com o pão nosso de cada dia que nos dá hoje? Esse pão que nesse momento, cada um de nós, nossos corpos, está aqui, o nosso coração batendo. Quantas vezes no dia de hoje? Qual a velocidade do sangue percorrendo em nossas veias? E quantos metros de centenas de milhares, de dezenas de milhares, irá percorrer no dia de hoje? Quantos litros de oxigênio iremos inalar no dia de hoje? Tudo isso de forma involuntária. Tudo isso é um pão para que venhamos a alimentar os nossos espíritos, para vivermos plenamente aquilo que nos é de dever de se viver em uma escola. Um pedagogo já afirmara que toda criança com fome terá problema de aprendizagem. Hoje, a medicina, ela comprova, através dos estudos da biologia orgânica e inorgânica, a sociologia, a pedagogia, corrobora a essa grande verdade. Mas estamos profundamente bem alimentados. Profundamente alimentados.
Se nós hoje sentimos sede e fome, não é porque falta, é porque nós estamos nos distanciando da fonte. É isso. A ovelha desgarrada, Jesus aqui não coloca nenhum tipo de culpa às ovelhas desgarradas. Porque as ovelhas desgarradas, elas não irão saber onde está o melhor pasto. Elas não saberão aonde elas poderão correr riscos nas ciladas. As ovelhas perdidas, com certeza, elas têm muito mais possibilidade e probabilidade de cair no despenhadeiro, de perder-se nos espinheiros, de viver em lugares onde são, de razão, os hábitats dos lobos. Não porque está perdido, porque saiu daquele grupo. Ah, você saiu do grupo, está perdido, porque saiu distante do pastor. Sair distante do pastor é sair distante da lógica. É sair distante da consciência, da ciência. E se não há consciência, e tivermos uma ciência que não há consciência, nós precisamos desse indicador. Nós precisamos desse norte. Nós precisamos desse pastor. Esse pastor que nos leve à água, esse pastor que nos auxilie nas estradas íngremes, aonde o precipício é logo mais. É esse pastor que durante a neve, durante os momentos frios, gélidos de nossa vida, ele busque os abrigos necessários, onde ali juntos podemos, um junto com o outro, nos confortar, nos comportar, aquecendo-se. É esse mesmo pastor que, enquanto da estiagem, não há possibilidade ou probabilidade de pastagem, e ali, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, ele pacientemente nos conduzirá para nos alimentar. Isso, as ovelhas que já não têm consciência, que ainda não têm consciência do processo do caminho da verdade e da vida. Então, num momento de aprendizagem, ele vai e nos conduz. Porque muitas vezes a gente diz, porque saiu do grupo. Se você saiu do grupo, você está perdida. Não, não é isso. Porque aquele grupo ali dentro, ali, não há um processo de igualdade. E muito menos de ordem. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Tanto que ela nasceu num movimento em que, ali, pós-Revolução Francesa, espíritos de escola trazia, no grande movimento do iluminismo, do liberté, égalité, fraternité, como William Kent, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Barão de Green, Victor Lusan, Lafayette, Mesmer, Piaget, Hahnemann, todos eles ali abrindo todo o processo consciencial e assumindo o momento de nós assumirmos a necessidade do livre-arbítrio. Não mais sermos conduzidos por um processo de ordem. Tanto que, num movimento contrário, Augusto Comte, ele então referia-se ao progresso como sendo o desenvolvimento da ordem. Jesus ordenou alguma coisa para a gente? Qual é a ordem do dia? Há um convite. Vinde
a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sede humildes, fazei ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Se alguém tirar-lhe o manto, dá-lhe também a capa. Perdoa, perdoa. Senhor, 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. É um convite. Perdoa. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, nem eu, nem eu. Proibiu ela de adulterar? Vai, vai. Veja, ela estava perdida. Se era uma ovelha perdida, como é que ele manda ela ir? Era uma mulher adúltera. Estava prestes a ser lapidada por pedras. Aqueles que estavam julgando, condenando, e já estava punindo, prontos para punir, ele diz: quem não tiver equivocado, quem não tiver perdido, joga a primeira pedra. Ninguém jogou. Aquela que era considerada perdida, ele então pergunta a ela: alguém te condenou? Não, nem eu. Aí ele orienta, ele roga, procure não errar mais. Mas não é porque eu quero, estou mandando. Não, é uma ordem. Não. Simplesmente é profilaxia, filha. Porque senão coisa pior pode te acontecer. Aí veja a ousadia do pastor. Ela estava se perdendo pelo processo do amor equivocado. E aí ele convida ela a quê? Amar. Ame, ser fiel. Mas veja, não há uma ordem de fidelidade. Não há uma exigência de fidelidade. Ele disse ser fiel. Ser fiel a quê? Ser fiel a Deus. Ser fiel a ti. Ser fiel à ordem. Que ordem? A ordem natural das coisas. Quais são as ordens naturais das coisas? Evidentemente, se eu nada faço, eu nada receberei. Se eu construo, eu tenho como resultado tudo aquilo que é resposta ao que foi construído. Livre-arbítrio. Então diz assim, fulano errou, ele saiu do redil. Quem é que não erra? Quem é que não erra? E por que se perdeu? Porque vai ficar, talvez, sem se alimentar, vai ficar, talvez, sem beber, vai ficar, talvez, perdida ao relento. Pode causar dano a si. Muitas vezes a gente sempre acusa o lobo. Porque o lobo então vai devorá-la. Não! Quantos lobos internos nós temos? Se é que naquela ovelha não é um lobo vestido de ovelha. Mas, com certeza, a probabilidade dela se perder é grande. Na grande maior parte das vezes elas vão se perder. Na grande maior parte das vezes. E aí, então, ele que é o pastor, ele não quer que ela sofra. Ele não quer que ela passe fome. Ele não quer que ela adoeça. Ele não quer que ela caia no precipício. Se cair no precipício, vai ao sacrifício responder. Ela vai não suportar o verão, porque ela precisa de tosa. Se não for tosada no verão, ela ficará superaquecida e morrerá. Sim. Então é necessário
Como nos coloca, claro, Mateus, o perdão, logo após ele falar das ovelhas, e como nos coloca aqui Lucas, a mostrar a alegria, a alegria. As ovelhas que estão, pois, no rebanho, elas não têm um pensamento linear. É isso que muitas vezes as religiões e muitas doutrinas, elas sacrificam profundamente esse estado de liberdade, de livre-arbítrio, dizendo: se você está aqui, você tem que fazer isso dessa forma, assim, se não for assim, não é daqui. Observe que Jesus, ele teve uma conduta completamente diferente. Ele teve um amigo, um discípulo, um apóstolo, de uma região profundamente bélica, ortodoxa, da região de Iscariotes. Ele teve um jovem recém-saído da adolescência, um risco imenso, porque o jovem não tem nada na cabeça, e foi o que o mais amado. Foi o mais próximo. Teve um simplório como Jonas, e um pescador rude, em que só sabia pescar peixe. E ele, num processo de transmutanciabilidade, consegue fazer com que Pedro não só fosse pescador de peixes, mas de homens. E como se pesca homens? Amando. E você vê que Pedro amou sem nenhum temor. Pedro foi uma dessas ovelhas desgarradas que o negou. Judas foi uma dessas ovelhas desgarradas que o negou. E Judas teve experiência em 10 encarnações após Judas, segundo a afirmação do Divaldo Pereira Franco. Para depois ele chegar ao ápice da sua experiência do retorno ao rebanho, não mais. Ele não estava mais com o pastor. Ele é auxiliar do pastor. Não era mais ovelha, mas auxiliar de pastorando. Quando veio como Joana d'Arc. Sim, sim. Aquelas ovelhas, elas não estão sobre uma ordem. Estão livres na grande ordem do sistema, da lei de evolução. Aonde elas vão ter o livre-arbítrio. E ali, com o pastor, vão aprendendo. No primeiro assovio, elas observam e caminham. Ou nem precisa assoviar, ele encaminha, elas vão naturalmente, outras ficam retardadas, e aí ele assovia, e aí vem, e ali tem outros pastores auxiliares, e aí é o grande movimento. Chega um momento em que não somos mais ovelhas. Não seremos mais ovelhas, seremos pastores. Esse desgarrar é estarmos suscetíveis ao sofrimento. E Deus nos ama, não é isso que Ele quer. Ele não quer que nenhum de seus filhos sofra. Porque a cada momento em que nós tivermos urgência em aprender, evidentemente teremos o quanto antes a autonomia.
Claro, a autonomia. Porque nascemos para sermos autônomos. Naquelas ovelhas ali, há uma igualdade, todas são as ovelhas, mas nem todas são iguais. Franco Franco Vatsa, ele é um astrofísico da Universidade de Bolonha. E junto com o neurocirurgião Albert Feletti, da Universidade de Verona, eles então estão fazendo um estudo profundo de semelhança entre as galáxias e o cérebro humano. Sim, as galáxias e o cérebro humano. Então, eles mostram ali não só as veronas, não só os crotos, o crotos, mas também as cráter e as supercráter, os filamentos que existem em cada uma daquelas galáxias, também no cérebro. Nós vivemos sobre uma teia de sustentabilidade, a teia da relatividade, da atração, a teia gravitacional, em que cada indivíduo tem um peso sobre essa teia. Quanto mais pesado, mais ele mudará, mais ele interferirá no espaço-tempo. E aí, quanto mais ele altera o espaço-tempo, mais ele atrai para si não só planetas, como também satélites e outras coisas mais. Planetas, satélites, cometas, outras tantas coisas mais. Então, nessa teia, há uma sincronicidade, há uma conexão, onde temos uma interdependência, mas ao mesmo tempo estamos todos conectados. Se explode algo em um ponto dessa teia, toda essa teia reverberará. Ondas gravitacionais. Ela reverberará. Se estamos na cadeia, na teia gravitacional de um rebanho, cada ovelha que entra e que sai, ela fará com que toda essa rede cósmica ela reverbere. Se todas estão uníssonas, harmônica, tudo flui harmonicamente. Não é porque uma estrela chegou à sua morte, transformando-se numa supernova, transformando-se num quasar, transformando-se em um buraco negro, ou etc., que isso seja um acidente ou incidente cósmico. Não! Faz parte da natureza. Porque cada vez que essa estrela, uma estrela, pois explode, novas matérias serão compostas, novos movimentos cósmicos serão compostos. Quando nos desgarramos, nós estamos perdidos. Mas há um compromisso de Deus em nos chamar ao retorno. E quando retornamos, evidentemente, cansados. Porque em muitas galáxias existem estrelas errantes, planetas errantes, satélites errantes. Até que encontre um grupo gravitacional forte que possa o quê? Capturá-lo. E ali volta a harmonia. Então, o que Jesus diz aqui?
nós devemos tomar cuidado para não desgarrarmos dessa teia cósmica, desse campo gravitacional em que ele nos oferta. Não só nós que estamos ou cremos nele, não, mas qualquer um ser do universo. Ele está a nos governar. Ele está sendo um dos responsáveis por nós. Conhecemos só ele, mas não é só ele. Quantos puros espíritos estão trabalhando nesse processo nosso, do nosso sistema solar e da nossa galáxia? Quantos? Quantos? Quantos pastores estão servindo a ovelhas pequeninas ainda que não têm nenhum tipo de noção de o cuidado é muito maior? Não conhece ainda o silvo do pastor, o chamado dele, a batida do cajado, a palma. Não. O cuidado é maior. Mas a proporção que elas vão se familiarizando com o pastor, ele pouco trabalho tem. Ele senta abaixo da árvore e fica só observando. Observando. Observando para que a harmonia seja estabelecida. Mas cada ovelha, ela terá a sua liberdade de comer o capim aqui, ali, acolá, além alhures. Terá o livre-arbítrio de deitar. Terá o livre-arbítrio de poder ali procriar, beber água, descansar, brincar, correr. Livre. Mas, se uma se afasta, é perigoso. Por quê? Porque ela não está devidamente no processo de assumir uma capacidade autônoma. Ela precisa de uma orientação. Ela precisa. Por quê? Porque sofrerá. Sofrerá. Vamos repetir. Sofrerá a angústia da sede, a dor da fome, a solidão, o frio, o calor exacerbado, os perigos que ela própria gera para si, e fora os perigos externos. Entende? Aí então a gente compreende muito bem. Por isso que a nossa doutrina nos chama muita atenção à fé raciocinada. Porque ele estar no rebanho não é obedecer cegamente, ou obedecer a um ou a outro, como infelizmente tivemos durante muitos séculos que obedecer à infalibilidade de alguns líderes religiosos. E hoje muitos seguem de forma profunda certos líderes religiosos que se consideram infalíveis. Muitos, observe, quando Jesus liberta, não, quando ele não só liberta, mas ensina a própria adúltera a libertar-se, ele manda ela seguir. Como também os cegos de nascença, como também os paralíticos, como também os rancinianos, como tantos e tantos e tantos e tantos outros. Ele não exigiu, não ordenou, vocês vão ficar comigo. Para poder ser cristão tem que ir atrás de mim, venham, venham. E aí preocupado com números, com quantidade. Não! Está aqui, eu vos ensinei, está aqui. Vão, caminhem.
E é de nós caminharmos, é de nós buscarmos, é de nós vivermos essa livre escolha. Tem certos momentos que a gente nem escolhe, a gente não sabe nem escolher, acredita que está escolhendo, mas não sabe escolher. E a gente acha que é importante pedir todos os valores para gozar todas as energias que nós temos. E não há gozo. Há um acúmulo. Há um acúmulo evidente de alvos errados, de atitudes equivocadas. Errar o alvo, pecatore, pecado, errar o alvo. O alvo qual é? É o meu norte, ali onde ele nos ensinou, onde o pastor nos ensinou. Eu estar com Cristo não é estar ao lado dele físico. Está onde ele nos norteou. Onde, que norte? A humildade, a simplicidade, a caridade, a fraternidade, a compaixão, o perdão, a amizade, o amor. O que adianta eu estar ao lado? Quantos estiveram ao lado dele e nunca tiveram ele? É como nos diz Bezerra de Menezes. Há muitos cristãos sem Cristo. É preferível que eu esteja distante o quanto for fisicamente dele, mas estar em tudo aquilo que o Pai nos enviou através dele. Que interessante. Quanto mais nos aproximamos do Cristo, evidentemente estamos nos aproximando de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, distanciamos-nos dele. Que viagem! É uma viagem. Veja, onde Jesus está? A gente pode pensar, Jesus poderia estar perto de Deus. Olha, num mundo maior, vivendo ali, usufruindo da felicidade plena, porque ele é um espírito puro. Ele está nas universidades. Ele está junto dos sábios, junto daqueles seres bons, misericordiosos. Não. Ele está comigo, com você, com todos nós que pecamos e erramos. Ele está nos guetos nesse momento, com todos aqueles que estão se enganando, buscando o substitutivo, através de uma marihuana, através de uma cocaína, de um crack, através do alcoolismo, através da sexolatria. Aqueles que perderam o sentido da vida. Ele está onde a dor, a angústia, a sofreguidão. E aqueles que já sabem, e aqueles que não fazem mal a ninguém e faz o bem, não precisa mais dele. Não. Não. Aí chegam 10 espíritos, 100, 1000 espíritos bons no céu. Jesus dirá, oi. Mas diz assim, eita, lá vem Silvio. Ele vai correr ao meu encontro e me colocará sobre os ombros. Porque ele sabe que eu estou cansado e sobrecarregado. E feliz, ele dirá, Pai,
Pai, ele voltou. Ele não sofrerá mais. Não sofrerá mais frio, mais fome. Ele não terá mais sede. Ele não correrá o risco de ferir-se nos espinheiros, desbancar-se nos despenhadeiros, de perder-se nos filadeiros. Não. Ele voltou. Alguns dirão, mas nós somos tão bons. Estamos aqui no teu rebanho e nunca dele sair. Por que não fizesse festa comigo? Por quê? Porque o que sofreste? Tu nunca se perdeste, nunca se perdeu. Tivesse sempre o quê? O que plantaste, o que colheste, estás saciado. Não tens fome, não tens sede, não tens frio, não tens ferida. Não estás perdido, mas esse que estava perdido, ele retornou. Retornou. Não mais 1000, mas 1001. Não mais 100, mas 101. Não mais 10, 11. É esse o alegrar-se. Alegrar por quê? Agora veja, a alegria deveria ser única, exclusivamente nossa. Mas ele se alegra. Ele se alegra. Ele se alegra conosco. Mas como é que ele pode conhecer-nos? Estamos quase na casa dos 7 bilhões de seres encarnados. Segundo afirmam alguns, no mundo espiritual tem 6, 7 vezes mais. Ele conhece a cada um de nós. Como? Os Espíritos nos dizem, se nós acendemos uma vela, ela tem um campo de ação pequeno. Se acendemos uma lamparina, ela terá um campo de ação maior. Se acendemos, pois, um farol, ele atingirá distâncias imensas. O nosso astro-rei, o Sol, ele vai além de Plutão. Segundo, as 2 sondas que estão saindo já para o espaço pleno, interestelar, elas detectaram, já no finalzinho, já entrando no espaço interestelar, elas afirmaram que ali o Sol ainda interferia. Há uma distância inimaginável para nós. Aí faz lembrar o encontro dele com Maria. Maria da cidade de Magdala. Ao encontrar Jesus na casa de Simão Pedro, ousadamente, ela abre a porta range, era próxima ao mar da Galileia, uma porta antiga, velha, enferrujada, e ao ranger, ela vê que a sala está iluminada por uma lamparina de azeite, o mestre sentado no chão, cabelos a Nazarena caindo-lhe ao peito, a cabeça baixa. Ele levanta e diz, Miriam, Maria,
Maria, ela toma um susto. Ela nunca tinha o visto, nem ele a ela. Como sabes o meu nome? E aí então ele responde: qual o pastor que não conhece as suas ovelhas? Sim, ele conhece a todos nós, indistintamente. Ele sabe de mim, ele sabe de você. Ele sabe das nossas angústias, das nossas tristezas. Ele sabe das nossas ansiedades, das nossas inquietudes. Às vezes a gente pede tudo, recebemos tudo e perdemos tudo. Porque muitas vezes fazemos da vida um jogo. E num jogo, uns ganham, outros perdem. Não. O cristão não joga. O cristão vive. Porque nem quero ganhar. E nem fico alegre com quem perde. E se perder por alguém que joga, não nos entristecemos. Porque aprendemos a perder. Perder nesse mundo é ganhar. Filhinhos, no mundo vocês terão muitas aflições. Mas creiam, eu venci o mundo. Vencer no mundo, muitas vezes é perder. Na grande maior parte é perder. Vencer o mundo é ganhar-se a si mesmo. É estar no rebanho. Perder-se a si é desgarrar-se. É sair do Oriente, da orientação. É assim como estávamos a dizer. Deus não é um oceano, um rio, um lago. Deus é a fonte. Nenhuma água volta à fonte. Ele cria e manda a gente para o universo. Mas nunca perdemos a conexão com Ele. Porque sempre, no oceano da vida, chega a água da fonte. E aí, geramos um ciclo independente diretamente da fonte. Do oceano para os céus, para a terra, para o oceano. E assim, formamos o ciclo natural da vida. E a fonte, por mais distante que estejamos dela, somos ela. Somos a sua imagem e semelhança. E sua onipresença, aquele pequeno filete d'água, insignificante, uma molécula d'água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu, você, nós, vamos caminhando, sem temor. E se tiver uma montanha, um obstáculo, os obstáculos é que nos fortalecem, é que dá amplitude à nossa capacidade, expansão na nossa operosidade. E não brigamos com o obstáculo, como o rio não briga com a montanha. Ele dá a volta.
mas não perde o sentido do oceano. Jamais. É esse oceano que é a nossa destinação. O oceano do amor. Porque se fizermos tudo o que ele nos ensinou sem o amor, estamos perdidos, desgarrados. A humildade sem o amor não é humildade. A simplicidade sem o amor não é simplicidade. A caridade sem o amor, ela fere, ela humilha, ela massacra. Qualquer coisa sem o amor é imagem. Tudo com amor é divino. Estar no mesmo aprisco. Estarmos com o pastor. É cada um ser o engenheiro de si mesmo. E construirmos o edifício segundo as nossas ideações, a nossa criatividade, a nossa capacidade. Somos os arquitetos que daremos a forma daquela que melhor nos apraz. Joana de Cusa amou do seu jeito. Pedro amou do jeito dele, que foi diferente do de João, que é diferente do de Judas, que foi diferente. E nessa diferença, cada um não mais sofrerá as desditas da causa e efeito, mas seremos a causa nova em qualquer causa. Se erramos e saímos e nos perdemos, nós iremos sofrer pela nossa causa. Mas poderemos anular o efeito dessa causa, sendo artífice de uma nova causa. O amor vence uma multidão de pecados. Sim, nós temos a capacidade de transformar e transmutar os efeitos com a nova causa. Somos a causa. É aí que somos imagem e semelhança de Deus. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós também somos causas na nossa vida. Causemos, pois, em nós o melhor que pudermos. Mas se nos perdermos, não se desespere. O pastor está à nossa procura e se alegrará quando nos encontrar. E se estivermos cansados e sobrecarregados, ele nos levará ao ombro e teremos uma festa a nos receber, porque o Pai alegrar-se-á com aquele retorno meu, teu, nosso, de todos que estão perdidos. Por isso que o Evangelho é uma boa, nova mensagem de alegria. Não tem como não nos alegrarmos. Não tem como não nos aliviarmos. Não tem como procurar outro caminho, outras verdades, senão essa vida. Que Deus nos abençoe.
Agradecer imensamente a Silvio pela palestra tão bonita, tão terna, tão cheia de sentimento, tão cheia de amorosidade, que melhora a nossa vida, que nos inspira, que nos leva a seguir adiante. Gostaria nesse momento de convidar também a todos os que aqui se encontram para participar das outras atividades da casa. Na terça-feira acontece o estudo do ERG e do EAD, bem como às 19h30 é o nosso encontro do Evangelho. As outras atividades da casa continuam a acontecer de forma online. Na quinta-feira nós temos o estudo de Amélia Rodrigues, nós temos o estudo também de Joana de Ângeles. Na sexta-feira nós temos o estudo de Manuel Filomeno de Miranda. Nos sábados nós temos às 19h30, às 18 horas, o estudo da obra de André Luiz e às 19h30 as palestras públicas. Agradecer a cada um dos que aqui se encontraram por esse momento de comunhão fraternal ao redor do Evangelho. Agradecer imensamente a Silvio pela sua disponibilidade, pela sua presença, pelas suas palavras amorosas e inspiradoras, e pedir a ele que possa proferir a nossa prece de encerramento. Jesus, esse mundo é tão belo. Nós é que muitas vezes borramos a beleza desse mundo. Mas diante de tanta gente perdida, nós estamos entre elas. É tão aliviante saber que temos um pastor, que temos esse amigo. Socorre-nos, Senhor. Mas ao mesmo tempo fortalece-nos para que não optemos pelo desvio, que não optemos pela fuga, pelo substitutivo. Obrigado por essa doutrina terna que nos liberta dos infernos e dos céus que implantaram, dessas ordens ortodoxas que nos forçaram a fazer, a crer o que queriam. Obrigado pelo retorno, doutrina santa e querida. O retorno ao livre-arbítrio. Obrigado pela liberdade. Oxalá, Senhor, que cada vez mais a responsabilidade nos guie para que não venhamos a ter sede, fome, feridas, ciladas, tristezas, dores. Já temos os obstáculos naturais no processo evolutivo. Não criemos para nós obstáculos extras que muitas vezes são mais difíceis do que aqui a natureza nos convida para o exercício da grande lição do bom viver. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigo. Amigo incondicional de nossas almas. E obrigado ao Pai querido por nos dar
esse amigo que nós o conhecemos como Jesus. Grato, amigo. Grato. Muito, muito grato por existires em todas as nossas vidas. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Nós estamos encerrando então a nossa transmissão, agradecendo mais uma vez a presença de todos e a contribuição do nosso irmão Silvio Romero, que ele possa receber todas as vibrações de carinho que foram postadas aqui ao longo da palestra, acerca da sua pessoa. Ele já mora nos nossos corações, já faz parte das nossas vidas. Que Deus possa abençoá-lo sempre e cada vez mais. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma boa Obrigado semana. pela oportunidade que vocês me deram de servir. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Muita paz.